Iniciando mais um episódio da temporada 2 de Obesidade e Emagrecimento, a temporada que está trazendo questões que estejam relacionadas com o mundo real, coisas que acontecem no mundo real. E aí, um episódio bônus, né? Um episódio para ser aquele para coroar esse trabalho que traz realmente uma questão relacionada ao mundo real. Meu nome é Alan Bastos e estou aqui com meu amigo. Fala aí, meu camarada. Fala, galera. Fábio Cauê falando. Estamos aqui com a Lilian, que é professora de Educação Física, e vai contar um pouco da história dela, que reflete exatamente o que a gente vem tentando falar com relação ao mundo real. Ou seja, o que a gente vive hoje tem trazido para a gente experiências em relação à obesidade e emagrecimento. Lilian, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por disponibilizar a sua história para a gente compartilhar desde já, né? Agradecendo por compartilhar essa história com a gente. Eu que agradeço. Pode falar. Não, Lilian, vai. Bom, meu nome é Lilian Lichevitz, eu sou, primeira coisa, eu sou educadora física, atuo hoje como coordenadora fitness de 2 unidades da Bodytech, a Bodytech Iguatemi Faria Lima e Complexo JK, e tenho um prazer enorme de estar aqui com o Fábio Cauê e o Alan Bastos para esse convite incrível. Vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu acho que ela tem muito a ver com essa temporada. Uma vez eu contei para o Alan, né, trabalhava comigo, ele era gerente técnico da musculação da Bodytech, eu contei a minha experiência para ele. Eu sou uma ex-obesa de verdade, assim, como eu estava contando aqui pro Fábio e pro Alan, eu cheguei a ter o IMC bem maior de 40, tá? Ou seja, a gente estava até comentando aqui antes da live que é cirurgia bariátrica, né? Hoje é recomendação de cirurgia bariátrica. Eu tô aqui para mostrar a minha superação, na qual eu mudei totalmente o meu estilo de vida, a minha saúde, a minha forma de ver o mundo, graças à atividade física e alimentação, sem nunca tomar algum remédio para emagrecer, só com persistência e determinação. Para começar um pouquinho da minha história, acho que toda história tem um fundo, né? Eu era uma criança super doente, fui aquela criança, sabe, que fala que é enrolada pela avó, cheia de coisinhas, de cuidados. Eu era extremamente alérgica e asmática, né? A gente vê muitas histórias dessas por aí. Desde o meu primeiro ano de vida, assim, dei muito trabalho para os meus pais de saúde, não de comportamento. E eu era aquela criança que vivia à base de corticoides, internada em hospital, ou seja, a minha infância, infelizmente, do lado infantil, ela não foi muito legal, foi bem sofrida na área da minha saúde, tá? Ficava internada de 3 a 4 vezes ao ano no hospital, chegava a conhecer as enfermeiras, né, do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Foi um tratamento muito grande, uma luta incrível dos meus pais. Nós passávamos madrugadas acordados comigo com falta de ar, meu pai me levava até o aeroporto para eu me acalmar. E o que acontecia? Eu era aquela criança que não podia fazer atividade física, porque eu corria 5 metros e ficava sem ar. Então, eu entrava no começo do ano na faculdade, na escola, com atestado, sabe aquele atestado de educação física, ano inteiro. Nunca fiz educação física na escola, ou seja, além disso, eu era aquela criança que não era inclusa nos grupos, porque eu simplesmente não podia fazer atividade física, então eu não era dos grupinhos, não fazia parte do time de nada, de nenhuma gincana, eu ficava só olhando. Isso foi uma coisa muito difícil para mim. Bom, cresci, graças a Deus, quando eu atingi o período púbere, né, na puberdade, a minha bronquite desapareceu, como acontece muitas vezes, e eu comecei a levar uma vida normal. Mas a minha vida normal era de uma adolescente, né, de 15 anos, que nunca fez atividade física, que já sofria o bullying desde criança na escola, né, tinha aquelas amigas, mas eu era do grupinho nerd, do grupinho das excluídas, era aquela que na festa ficava no canto, que não era escolhida para o time.
Então foi uma adolescência muito sofrida, porque eu tive que crescer nela e aprender muitas coisas que eu não tive ali desenvolvido, sem falar a parte de atividade física motora, né? Bom, um resumo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu não cabia em nenhuma calça jeans, eu nunca tinha usado uma calça jeans, não existia nem loja de tamanhos maiores, nem sei se existia, talvez eu não tinha o acesso mesmo. E eu cansava, da minha mãe me levava no médico, todo mundo, ela tem um rosto tão bonito, eu sempre ouvia isso, você tem um rosto tão bonito, eu falava, caramba, mas só o rosto é bonito, né? Aquela coisa que se fala para a pessoa quando ela é mais cheinha, poxa, com o rosto tão bonito, porque você não emagrece? Sofria bullying. Até o meu irmão, meu falecido irmão, era uma pessoa que me incentivou muito a perda de peso, porque ele fazia muito bullying em mim, mas hoje em dia foi uma coisa super superada e ele me ajudou demais nesse processo. E eu, com 15 anos, me vi, eu tenho 1,54 m, tá? Eu sou bem pequenininha, eu sou hoje mignon, com quase 90 quilos, ou seja, muito grande, IMC altíssimo, nunca tinha tido um namorado, nada assim na vida, eu era a que me sentia meio loser, sabe? E eu falei, tá na hora de virar o jogo. Minha mãe me levava numa médico, emagrecia 4 quilos naquelas dietas de endocrinologista e engordava 8. Aí eu falei, chega. Um dia eu decidi na terapia, porque eu precisei de uma ajuda de uma terapia, e que eu queria eu mesma emagrecer, que eu não queria emagrecer pela minha família, nem pelos outros falarem que eu era gordinha, que eu tinha um rosto bonito, não, que eu queria me sentir melhor, que eu queria praticar atividade física, queria ter uma vida de adolescente normal, queria ter um namoradinho, queria fazer as coisas comuns das meninas da minha idade. Aí a minha mãe me deu todo o apoio, me levou numa nutricionista, e nós começamos uma guerra, né, uma batalha juntas, que durou 4 anos, que foi uma reestruturação alimentar. Emagrecia um pouquinho, estabilizava, não foi fácil, tá? Ela falou, chegou um momento, eu perdi bastante peso sozinha, só na dieta, aí chegou um momento que ela falou, Lilian, você entrou aqui no platô, você precisa começar a fazer um exercício. Eu falei, mas eu nunca fiz nada. Eu tinha medo de ir para academia, porque não era o meu ambiente, eu morria de medo daquelas pessoas da academia, dos aparelhos, né, de tudo, era uma coisa que eu me sentia assim, falei, eu vou entrar numa academia, vai todo mundo olhar para mim, né, e eu me senti excluída, mais do que eu já tinha sido excluída na vida. Então eu peguei meu cachorro, eu tinha um pastor bem grande, eu pegava ele, andava com ele 2 vezes por dia, comecei a fazer atividade física assim, pegava ele na coleira e andar pelo bairro. E aí, fui tendo uma perda maior de peso, eu falei, bom, agora tá na hora, já me sinto, um pouco mais no padrão, gordinha, mas ok, já me sentia, poxa, perdi um peso, tô me sentindo legal, não legal, né, mas legal perto do que eu era, né, é o que eu falo. E eu decidi ir pra academia do clube. Fui pro clube, né, Clube Hebraica, aqui em São Paulo, me inscrevi na academia, e à tarde, que tinha pouca gente, fazia aula de axé. Hoje eu odeio dançar, morro de vergonha, tenho 2 pernas esquerdas, mas foi a forma que eu achei de começar e fazer musculação. Bom, foi um processo de 4 anos, e aos 19 anos, depois de tudo isso, eu me vi em depressão. Por quê? Porque eu fiquei muito magra e eu não me reconhecia. Eu simplesmente falava assim, eu sei que eu tô magra, mas eu me olhava no espelho e eu falava, como que isso é possível? Né? Hoje eu descobri que isso é um distúrbio de imagem, né? Depois de fazer tantas dietas, a pessoa emagrece muito, mas ela não se acostuma com a imagem que ela tem. Então eu estava infeliz. Eu tive que fazer terapia, fui na psiquiatra, foi um tratamento mesmo de autoimagem, e aonde eu tive muito apoio psicológico para continuar. Cheguei a ficar muito magra, cheguei a ter distúrbios, né? Distúrbios alimentares eu falo que eu já tinha, né? Porque a obesidade é um distúrbio alimentar, né? Você tem compulsão, já tive crises compulsivas, cheguei no extremo, cheguei em bulimia, anorexia, até que um dia eu não levantava da minha cama, e não era por maldade, assim, não vou comer. Quando eu vi, eu não comia. Então eu precisei
fazer uma coisa reversa, que foi um tratamento, comendo açúcar 2 dias, porque eu não levantava da minha cama. Esse momento, para mim, foi um momento muito difícil, né? Eu falei assim, vou ter que comer açúcar para não ir ser internada. Aí o meu tio, ele é endócrino. Um dia ele falou para mim, assim, nesse dia que eu fui pro consultório dele, que eu não conseguia ficar de pé, ele falou, se você não fizer isso, a gente vai ter que te internar para tomar soro, tomar remédio pela veia. Eu falei, não, isso é inaceitável para mim. Como assim eu precisar de um hospital para me recuperar, sendo que eu posso? E fui fazer de novo uma terapia. Aí eu fui fazer terapia transacional, que é com uma nutricionista. Ela é de um grupo de apoio do Hospital das Clínicas, né? Que trabalha com obesidade. E nós fizemos uma terapia junto, terapia alimentar, ou seja, ela me induzia nessa terapia a comer coisas. Ela virava assim, eu falava assim, eu não posso comer brigadeiro, porque se eu comer um brigadeiro, eu vou comer todos os brigadeiros do mundo. Aí se eu comer um brigadeiro, depois eu vou querer um McDonald's, vou querer uma pizza. E ela me fez perder esse medo. Ao passar dos anos, ela me fez entender que eu posso sim ter uma alimentação normal, ser uma pessoa normal, que às vezes exagera, né? Às vezes a gente tem um final de semana que exagera, faz parte, mas que isso faz parte da vida, que a gente tem que manter um platô pela saúde, mas que é normal ganhar 2 quilinhos, perder 2 quilinhos, é normal um dia você tá chateado e você descontar um pouco na comida, ou você tá feliz e tipo, comer menos, entendeu? Tudo é normal, que são as emoções. E a partir do momento que eu comecei a entender que a gente tem que se entender, respeitar as nossas emoções e que você comer com equilíbrio e ter o equilíbrio na cabeça não engorda e sim te deixa saudável, eu passei esse platô e hoje eu me considero uma pessoa, segundo ela me deu alta, né, uns 4 anos atrás, foi um tratamento muito longo, mas eu sou uma pessoa que sempre vou ficar em alerta, porque a gente sempre pode ter uma recaída de um distúrbio, né? Eu tenho essa noção que eu não posso entrar em uma piração, não fazer dietas restritas demais, que eu aprendi que o restrito demais não me faz bem. E eu aprendi a ter equilíbrio. Hoje eu treino de 5 vezes, mais ou menos umas 5 vezes por semana, misturo musculação, cardio. E eu acredito que eu sou uma pessoa com uma vida normal. E o meu intuito aqui hoje, quando o Alan me chamou para isso, foi falar que eu queria passar isso para as pessoas para poder ajudar e mostrar que você pode vencer sozinho e que não é fácil. Eu acho que é uma coisa que não é nem um pouco fácil, mas que a gente tem muita chance de vencer. Eu fico até um pouco emocionada de contar isso, porque eu revivo muita coisa junto. É perceptível, é fácil de ver no seu rosto que você já está um pouco emocionada há algum tempo. Quem estiver assistindo pelo YouTube já deve ter percebido isso. E Lilian, você foi falando e eu fui anotando aqui do lado. Aí você fez a introdução falando que você perdeu peso efetivamente pela nutrição, em primeiro lugar, e depois a introdução do exercício. Mas tudo começou com uma terapia. Você passou pela endocrinologia, você passou pela psiquiatria, você voltou para uma nutrição com uma especialidade diferente. Nos episódios da temporada 1, a gente falou muito dessa questão de várias disciplinas, né, delas se conversando e da importância de todas elas. E você está trazendo um exemplo maravilhoso para a gente de como isso foi na prática, aconteceu. Óbvio, você teve acesso a isso, né? Você teve esse privilégio de ter acesso a isso, não é todo mundo que tem, que isso já é uma outra discussão que a gente vem tendo também, né? Para o profissional de educação física, para as pessoas que não têm acesso, como é que ele se prepara para atender essas pessoas. Mas olha o que você fala muito de luta, né? Da luta. Você fala do seu dia a dia, você está falando para a gente agora, dentro do seu depoimento, o quanto você tem consciência que você... Né, e apesar de você se chamar de ex-obesa, você tem consciência, tem alguns distúrbios que você precisa cuidar. Eu estou até aqui um pouco melindrado em falar de certas coisas. Pode falar tudo. Você falou um negócio assim que a gente já falou muito, o Cauê falou, eu falei, alguns profissionais aqui falaram, que é a questão de a academia tá lá, alguém falou para você que você precisava fazer atividade física e você não tinha coragem de entrar. Eu tinha medo, tinha vergonha.
Você não olhava para um ambiente como aquilo como um ambiente acolhedor e agora você como profissional, talvez isso seja um divisor de águas para você, assim, uma referência, divisor de águas não, mas uma referência importante para você. Na verdade, Alan, eu falo que eu fiz arquitetura, né? A minha primeira faculdade foi arquitetura e urbanismo. Eu cursei 8 semestres, né? 4 anos completos. Até que um dia, o meu pai é engenheiro, um dia ele virou para mim e falou assim: eu não acho que você ama o que você faz. Ele falou assim: eu não vejo você com os olhos brilhando quando você pega um projeto. Ele falou: o que você ama fazer? Eu falei: caramba, mas meu pai me falando isso, né? Geralmente o pai tem que falar aquela coisa. Você nasceu, né? Porque meu pai que falou. Eu falei: pai, o que eu faço? Eu não sabia o que eu queria fazer aos 17 anos. Aí meu pai falou: por que você não faz engenharia ou arquitetura, né? Ele queria puxar o peixe dele. Eu falei: tá aí, vou prestar. Então eu fui no automático, mas eu me peguei em um momento da minha vida que meu pai me questionou, que foi um questionamento que eu mesma talvez deveria ter feito para mim e não tive coragem, é o que eu realmente toca ao meu coração. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que nós fizermos na vida tem que ser com amor. E eu falei: caramba, eu me peguei lendo livros de fisiologia, livros de prescrição de exercícios, lendo coisas de superação. Eu falei: eu quero ajudar as pessoas a terem uma história de sucesso, eu quero mostrar para as pessoas, trabalhar com a saúde, com a autoestima delas, mesmo na época ainda não tendo a melhor, ser um trabalho constante. Eu falei assim: eu vou fazer educação física por isso. Eu larguei, quando eu decidi isso, eu larguei na hora a minha faculdade. Na verdade, eu não larguei na hora porque meus pais iam ficar bem bravos se eu trancasse e não fosse fazer nada, né? Então, eu falei: eu vou prestar educação física. Então, tava, tipo, sei lá, maio, fiquei arrastando, prestei educação física em, sei lá, abril, maio, em junho. Em agosto, eu estava começando educação física, abandonei a arquitetura, fui na minha primeira aula de educação física de salto, tá, Alan? Só para você ter ideia, assim, da dificuldade de mudança de chave. Fui fazer pedágio, né? A gente tem o pedágio, né, dos bichos. Eu estava de jeans e salto, porque na faculdade de arquitetura você tem que ir mais arrumadinha. Só para você ter ideia, como eu falei, aonde que eu amarrei meu burro, né? Eu era mais velha, vim de salto, todo mundo bicho grilo olhando para mim, o que essa Patricinha tá fazendo aí, né? Mas eu falei: quer saber? Eu vim aqui para me formar. Falei: não vim para fazer amigos, dei uma de antissocial. Falei: eu sou mais velha que esse pessoal, mas eu quero me formar. Então, entrei ali, em 4 anos me formei, e fui embora e continuou esse amor. E vamos lá, mas... até mais emoção, né, Lilian? E hoje você é um exemplo dos dois lados da moeda, né? Um exemplo muito positivo. Eu fico imaginando, e eu acho que assim, agora enquanto coordenadora, né, lidando com pessoas do ponto de vista da gestão, mas também lidando muito com o cliente, o coordenador da Bodytech, ele lida muito com o cliente no dia a dia. Todo dia é porrada, né? E a gente conversou aqui com a Flávia Fonseca e a Ana Urquiza, e esse movimento da Bodytech de ser uma academia mais acolhedora. Eu queria que... E a gente já conversou, no particular, antes de começar a gravar aqui, Você falava da sua experiência lá com Body Positive, com a Ana, como é que você vê tudo? Fala isso pra gente aí um pouquinho. Eu fui convidada, a Bodytech escolheu 70 colaboradores para ser convidado para o primeiro workshop Body Positive, e eu falo que eu tive muita sorte, que a Bodytech nunca soube da minha história, na verdade, poucas pessoas souberam até hoje, né? Estou contando pela primeira vez hoje. E eu fui chamada para esse workshop, assim, eu fiquei encantada. Nós passamos um dia, assim, que foi uma experiência incrível, que eu nunca vou me esquecer, né? Foi na Vila Madalena, ouvindo histórias de pessoas ali que ninguém conhecia, mas que se juntaram, que a Aninha genialmente formou um grupo ali de clientes, desde clientes nossos, que eu descobri, até conheci, que treinavam em uma das nossas Bodytechs, que sofriam esse preconceito, até outras pessoas que não frequentam academia. Nós sentamos num círculo, você ia contando a sua história, fazendo exercícios para entender
a dificuldade que aquelas pessoas sentem, e que não é só uma dificuldade física, a pior dificuldade é psicológica. É o que eu nunca vou me esquecer, que tinham ali duas pessoas, né, um casal ali, e eles têm um peso bem elevado, tá? Um casal super simpático, são nossos clientes, eles são extremamente obesos, e eles relataram para nós como era difícil para eles entrar naquele ambiente. Eles falaram, entrei naquela academia gigante, mas todo mundo olhava para mim, eu virei um ponto de referência ali. O professor falava de uma forma comigo, eu vi no episódio da Aninha até, que ela contou isso, ela e a Flávia Fonseca contaram um episódio de uma colaboradora nossa, que um professor falou assim, poxa, mas você nem suou, as pessoas não têm ideia da dificuldade que é para uma pessoa que tem um problema. Na verdade, assim, uma pessoa que nunca entrou numa academia já vai sofrer uma mega dificuldade, porque é um ambiente novo, é um ambiente que quando você vai, você já tem aquele preconceito de achar que é todo mundo em forma, né, que é aquele ambiente que eu via a Malhação quando eu era adolescente da Globo, né, eu via a Malhação e eu achava que era aquele ambiente de paquera, todo mundo super magrinha, mulher magrinha, os caras sarados. Eu falava, eu não combino com esse lugar. E eu descobri no Body Positive, nesse workshop, que além de eu ser uma body positive também, que eu acabei contando o meu depoimento, eu falei, peraí, eles perguntaram quem se identifica, vai sentando na roda, eu me identifiquei. Além disso, que todo mundo sente essa dificuldade, ou seja, hoje eu posso dizer para minha equipe, tranquilamente, assim, sobre as atitudes dele, as quais eles nunca devem seguir, como uma pessoa se sente ofendida, às vezes, com uma palavra errada. Às vezes a gente pode falar uma palavra que, ao invés de animar aquela pessoa, você está acabando com o dia dela. Tipo, nesse Body Positive, imagina, o cliente estava contando que era obeso, a primeira vez que ele foi na natação, o quanto foi difícil para ele entrar na piscina, lá na piscina ali do Eldorado, por exemplo, para ele colocar uma sunga, não tinha sunga do tamanho dele. Quem não passa por isso não tem ideia da dificuldade que é. Provavelmente, quando eu era obesa, talvez não tinha nem tamanho de roupa de ginástica para mim. Eu usava aquelas leggings, camisetão. É muito difícil. Então, assim, esse movimento, não querendo puxar a sardinha da Bodytech, né, por trabalhar, mas eu fico muito feliz de ver que hoje existe um movimento desse, né, que não é mais aquele movimento que teve uma rede de academias que fez alguns anos assim, você quer ser baleia ou sereia? Eu lembro que era uma propaganda, não sei se vocês lembram disso. Eu falava, gente, como que alguém fala você quer ser baleia? Primeiro que hoje, né, se você fala qualquer coisa dessa, você já além de crucificado, você já vai tomar um processo. Mas as pessoas não têm ideia de quanto uma palavra errada, uma palavra infeliz vai causar na nossa vida. Eu falo porque tinham coisas que eu ouvia que eu ficava arrasada. Então, meu medo era de ir na academia e ser um ponto de referência. Era o medo aqui, aquela gordinha ali, aquela pessoa toda mole, aquela pessoa descoordenada por eu nunca ter feito atividade nenhuma. Então, você tem que quebrar várias barreiras. A academia é um ambiente amedrontador, né? Eu acho que é um ambiente que você tem... Eu acho que, além do treinamento técnico, antes de ter um treinamento técnico, a equipe tem que ter um treinamento psicológico. Um trabalho psicológico, né, de atendimento para aprender o tipo daquela pessoa. Você tem que se sentir um pouquinho, você tem que ter empatia. Hoje se fala da empatia, né? Parece que essa palavra não existia antes e hoje está na moda. E hoje eu falo, caramba, se na vida tivesse sentido um pouco de empatia comigo, quando eu era mais nova, talvez não teria sido diferente. Será que talvez eu não teria emagrecido menos e só emagrecido pela saúde e não chegado a um ponto de uma anorexia, de achar que eu tinha que estar cadavérica para me sentir bonita, e que nem bonita eu me achava? O tempo todo, né, nós nos julgamos e somos julgados. Então, o que eu espero hoje é que não só as academias, que todos os lugares de educação que prezam, né, atividade física, educação física, que todo mundo se prepare para receber com muito amor e carinho cada pessoa, porque cada um tem uma história, tem um porquê. O que pode parecer fácil para aquele colaborador, para o professor, é uma dificuldade muito grande para uma pessoa que não sabe fazer, uma pessoa que tem uma dificuldade
psicológica ou até uma dificuldade motora. Então, hoje, o que eu digo mais ainda é da empatia, Alan. Eu acho que nesse mundo, o bullying que eu sofria quando eu era criança, hoje falam que as pessoas teriam sido, né, criminalizadas, né? Eu acho até hoje, vou ser muito sincera, que tem um pouco de exagero. Não quero muito falar disso. Acho que, poxa, eu falo algumas coisas assim, que não precisa também marginalizar tudo, mas que as pessoas levam muito ao pé da letra, mas falam, caramba, hoje a gente tem mais empatia por ter se obrigando, né, a se controlar. Porque a partir do momento que as pessoas controlam o que os outros falam, a gente fala a questão da empatia, se você se colocar no lugar do outro, você já vai ser uma pessoa melhor e ajudar melhor aquela pessoa. Então, é uma coisa que o body positive, voltando ao workshop que eu fiz, foi sensacional, e eu acho que deveria ser aplicado assim, foram para 70 pessoas, se não tivesse tido tudo que nós passamos em 2020, claro, foi uma pausa, né, no mundo que nós tivemos, era para ter sido feito isso assim semanalmente, pegar equipe por equipe, vamos todo mundo ser body positive, né? Vamos todo mundo respeitar o que o outro é, respeitar como a pessoa se vê e como ela quer ser, e entender que ninguém tem que ser assim ou assado. Você é autoaceitação a body positive. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que fala assim: eu me acho linda, tenho uma autoestima enorme. Aí eu falo, que inveja, queria ter a autoestima dessa pessoa, não é? E é uma coisa que, poxa, a gente tem que plantar, olhar para as pessoas e falar as coisas boas, falar assim, não é só você ter um rosto bonito, por que não dar outras qualidades? Por que a gente se prende tanto na estética? Eu falo isso, mas eu também sou uma escrava da estética, né? Eu acho que todos nós, mulheres um pouco mais, hoje fala que os homens também são mais metrosexuais, né? Mas todos nós somos vítimas da sociedade, vítimas da moda, né? A gente tem que caber na roupa que está na moda, usar a barriga de fora, tá tudo ok. No verão, falar o corpo do verão, né? Que eu sou contra isso, mas tem o corpo do verão que falam, e todo mundo luta, mas eu acho que a gente deveria lutar, no fundo, só para ser feliz e se sentir bem e ter saúde. Eu acho que a gente tem um mundo muito diferente. Se a gente não tivesse a mídia com a formatação que tem, isso que você está falando seria um pouco mais fácil, mas com certeza. Importante você estar dando esse depoimento, porque essa é uma luta que a gente tem que internalizar e é uma briga diária, principalmente no caso do professor de educação física. Com certeza. O Cauê queria falar alguma coisa aí que eu estou percebendo. Tem uma coisa que eu acho extremamente relevante, importante, que muitas das vezes não, praticamente todas as vezes passa desapercebido por todas as pessoas que atendem, assim, pessoas dentro de academia de uma forma geral, que é a história. Você falou... A história daquela pessoa, né? A história daquela pessoa. Você teve uma história de uma infância que te levou a isso, né? Tem outras pessoas que têm histórias diferentes, mas que culminam na mesma coisa. E isso carrega uma porção de traumas, de situações, de sentimentos, que vai trazer, né, essa pessoa para uma realidade que, uma hora, quando ela se vê que quer mudar, a gente precisa respeitar e, a partir daí, intervir. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco maior, né? A gente, professores de educação física de uma forma geral, mas precisamos ter um olhar também para a história, entender qual é a história desse aluno, né, desse cliente, e tentar, a partir do conhecimento da história dele, entrar na vida dele e fazer a diferença, né? E aí a gente teve lá na primeira temporada, a gente falou com as psicólogas, falamos sobre isso, falamos sobre como respeitar o momento, a história do outro. E a gente precisa efetivamente trazer, eu acho que é exatamente isso, né, que a gente falou nos últimos episódios também com o Rafael e com a Mônica, sobre a questão da empatia, sentir com a pessoa, tentar trazer a pessoa para uma situação onde a gente consegue perceber o que ela sente, e saber a história dela vai fazer a gente entender bastante isso. Assim, o seu exemplo é perfeito para que essa galera consiga entender que a gente precisa efetivamente respeitar a história dos outros. Falando em empatia, Lilian, você é uma pessoa que, nesse sentido,
tem uma bagagem de empatia que só tem quem tem a tua história, porque você sabe que é uma pessoa ter um IMC de 40, você sabe que você pode realmente conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, porque você já esteve ali. Claro, você não vai conseguir 100%, como até o Pita falou com a gente, porque tem outras coisas da história daquela pessoa que não foram iguais às suas e que levaram para o mesmo caminho, como o Cauê acabou de falar. Mas você tem isso aí mais legítimo do que a maioria das pessoas, porque você passou por isso efetivamente. Eu acho que, na verdade, indo para a parte de atendimento, dessa percepção, eu acho que, mesmo eu passando, eu acho que talvez pessoas que nem eu, que já passaram, como os body positives, precisavam dar um treinamento de atendimento ao educador físico. Porque, infelizmente, né, no automático, como nós falamos, hoje, principalmente redes sociais, você olha ali os stories, as postagens de educador físico, eles chegam a ser até, eu vi alguns, assim, que eu dei, tipo, um follow, assim, que as pessoas são agressivas, tipo, falando assim, você quer emagrecer quanto? Você não emagrece porque você é um mole, que você é um molenga. Eu vi um depoimento desse, tá, um professor, um educador, que eu conheci, falo que eu tive a infelicidade, depois que eu vi essa postagem, eu falo, tive a infelicidade de conhecer essa pessoa, porque é uma pessoa peitando, e da mesma forma que ele falou, ele apanhou. Eu adorei também, porque antes de dar o unfollow ali, eu vi muita gente criticando, porque falaram isso. Você não sabe qual é a história da pessoa, quem é você? Eu vi citações de pessoas, assim, de área nutricional, falarem, quem é você para falar que a pessoa não emagrece porque ela é mole? Porque a pessoa não é objetiva. Ninguém tem ideia da luta e do que a gente carrega no nosso psicológico. Cada pessoa tem uma história, independentemente de ter sido emagrecimento, de ser uma superação de saúde, um acidente, né, que a gente vê. Cada um, para chegar aonde está, tem uma história boa, ruim, com altos e baixos, mas a gente tem que entender. Hoje, a neurociência, né, como o Alan mexe muito, fala sobre isso, eu acho que tudo isso veio para juntar, para acrescentar para o educador físico ser mais humanizado. Então, eu sou uma pessoa que estou muito nessa luta, junto, assistindo e torcendo para a gente ver essa humanização do atendimento. O Diego Cordeiro, que é o meu chefe, né? Eu falo que é meu mentor, amigo do Alan. Ele fala uma frase que eu gosto muito: o cliente tem que sair todos os dias mais feliz do que ele entrou na academia. Então, o cara não precisa, às vezes, estar suadão, não. Às vezes ele entrou ali, ele só quer se sentir bem. A pessoa, às vezes, ela não tá ali, não precisa perguntar o quanto você quer emagrecer. Às vezes o cara, ele sabe que ele precisa, por exemplo, emagrecer para a saúde dele, mas ele não vai falar. Ele não quer ouvir isso, o quanto você precisa emagrecer, ele está sendo julgado. A pessoa só quer ali se sentir inserida, sentir que ela está fazendo alguma coisa para lutar pelo bem-estar dela, que ela está ali mudando todo o dia dela, colocou um foco na cabeça, tá ali com ou um apoio nutricional, ou com apoio médico, ou mesmo com vou começar a fazer exercício e depois eu vou mexer na alimentação, entendeu? Cada um tem o seu planejamento, mas eu falo que o começar é um ato de muita coragem. Eu acho que o ato de muita coragem é você ali abrir o peito e falar, tô entrando ali num mundo que eu nunca entrei, e não desistir, porque você não é toda hora que você vê um resultado, né? Então isso também é uma coisa difícil, porque eu fiquei anos num platô, por exemplo, no meu processo de emagrecimento, meu peso caiu, chegou um ponto que eu cheguei nos 62 quilos, eu nunca vou esquecer esse número, que eu podia comer 10 hambúrgueres ou passar dias de jejum, não faria isso, mas é modo de falar, que não ia sair daquele peso, ou seja, aquilo é um platô, chega uma hora que você vai perdendo, que o corpo fala, peraí, o corpo tem uma inteligência, ele fala assim, aquela pessoa tá perdendo muito peso, será que ela tá doente? Ele não sabe se é porque você quer, se é porque você tá doente, é a hora que muita gente desiste. E essa pessoa que tá ali na luta, que vai pra academia, que tá procurando um bem-estar, é obrigação de todo mundo ali em volta, não só os colaboradores, até o próximo, o coleguinha, ali tá incentivando e fala, caramba, tô te vendo mais motivado, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que o maior papel do educador físico é ser um motivador, mais do que um treinador.
Eu falo, um treinador, a gente não tá ali para competir, não tá ali fazendo, não tem um time de beisebol, não tem alguma coisa que você precisa de um coach, verdade? Você quer um coach completo, uma pessoa que pergunte como que você tá. É aquela pessoa que fala, e aí, como é que foi o seu final de semana? Como que foi? Você fala, putz, dei uma exagerada na comida, não vai te criticar, vai falar, faz parte. Mas hoje é aquela segunda-feira, vamos tentar hoje voltar para o foco, né? Se sair, você não vai ser criticado. Eu acho que falta isso, as pessoas te estimularem, serem compreensivas, serem carinhosas. E é isso que eu vejo, essa maior luta, e eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui. E a gente está muito feliz que você tenha aceitado esse desafio e de contar a sua história, assim, de peito tão aberto, né, de falar com tanta sinceridade, com tanta emoção, que é importante demais para a galera que está nos ouvindo, Lilian. Quando a gente falou que era a temporada do Mundo Real, você faz agora... Eu fecho, né? O mundo mostra que realmente é o mundo real. É isso aí que acontece. Olha quanta coisa acontece, que você está contando aí pra gente, que tem vários desdobramentos. A questão do você está falando aí do platô, aquela hora ali, Cauê, o déficit energético, o balanço energético, já fala tanto, vai para o espaço, por que platô que vai? Nada. E que te leva, o que te traz de volta, a história que você está falando, as questões persistir, também. né? E eu acho assim, uma outra coisa que eu, assim, que as pessoas têm que compreender também, que o processo de emagrecimento não é só emagrecer. O processo de emagrecimento é você se enxergar também. Porque imagina uma pessoa que era obesa, eu vestia, sei lá, depois que eu emagreci, eu passei a usar 46. Tipo, era um número que foi a minha primeira calça jeans, então o número que ficou marcado para mim. Hoje eu uso 34. Foi difícil me enxergar ali naquele número. Foi difícil eu olhar no espelho e entender que o meu corpo mudou. Entendeu? É difícil também. Fiquei com um pouco de pele, você fazer ali, levantar a sua autoestima, né? É difícil a gente se reconhecer. Então, eu acho que não é só o processo de emagrecimento, eu estou falando de um processo muito grande, uma coisa muito maior. É uma coisa mental, uma coisa psicológica, que eu acredito que o processo, todo esse processo só vai fazer sentido se você tiver um apoio de uma rede. Eu falo assim, não tem que só ter o educador físico, tem que ter um nutricionista, tem que ter um médico, tem que ter um psicólogo, tem que ter um amigo, você tem que ter uma série de pessoas que vão cuidar de todas as suas áreas, porque cuidar só do corpo, aquilo ali, aí mexe com o psicológico também. Então, você tem que trabalhar para entender que tudo mudou e que você não precisa mais viver se privando e que você ajustar a alimentação e comer um pouquinho a mais de vez em quando faz parte, que ganhar e perder. Então, eu acho que é uma coisa muito maior. Eu acho que o emagrecimento não é só diminuição de percentual de gordura, aumento de massa magra, metabolismo mais alto. Eu acho que é todo esse processo que eu ainda acho que falta. Talvez, uma mudança de história, né, Lilian? Com certeza. Talvez, futuramente, quem sabe as academias não possam ter uma psicóloga, né? Hoje tem nutricionista, futuramente oferecer, né? Tá uma oportunidade aí de negócios, uma equipe, né, multidisciplinar, e você vai fazer exercícios, você vai mudar a sua alimentação e você vai mudar a sua cabeça, um coach e um terapeuta. Eu acho que isso tudo é uma coisa que tem que ser considerada. Porque tem que ser respeitado. Eu tô achando perfeito isso, porque em diversas situações você vê a pessoa indo só para um lado. Né? Na grande maioria das situações, ela vai só para um lado. Ou ela vai só para dieta, ou ela vai só para exercício, ou ela vai só para o comportamento. Não. São tudo, né? tudo. São todos os lados juntos. Claro que, assim, foi o que a gente falou mais cedo. Nós temos privilégios, né, de ter acesso a esse tipo de situação. Sim, não todos que têm acesso a isso, e isso é uma outra discussão. A gente, às vezes, entra nessa seara, mas acho que não é o caso entrar aqui. Mas quando a gente tem acesso, é importante a gente utilizar, e é importante a gente utilizar na sua plenitude, e de forma integrada, que é o que a gente fala lá na nossa primeira temporada. Né? A gente
a todo momento tentou fazer com que os profissionais falassem para a gente como a gente poderia interagir com eles, né, os professores de educação física, interagir com cada uma daquelas áreas que a gente entrevistou. E a interação entre as áreas ela é muito importante. Então, às vezes, o indivíduo que quer emagrecer, ele vai só para um lado, então ele tem duas coisas, mas também não coloca um em contato com o outro. Então, isso acaba meio que, às vezes, batendo, né, assim, um contra o outro. Guerra de egos, que, na verdade, não deveria existir. Enfim, quando todo mundo se junta e torna isso uma coisa, né, uma intervenção única, a chance de dar certo é para mais de 1000%, porque vai dar certo de qualquer forma. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Porque é uma mudança. A partir do momento que você dá oportunidade para sua vida mudar, que você se abre, não tem como não dar certo. Não quer dizer que se você não conseguir rápido, ou se você não chegar ali, cheguei naquele peso, não precisa chegar naquilo, mas só de você promover essa mudança, promover a mudança da sua mente, né? Programar ela diferente, se conhecer, se respeitar. Eu acho que aquilo ali já é uma grande... Eu não tenho dúvida, na verdade. Eu não tenho dúvida que essa é uma grande vitória. E o caminho é isso, a multidisciplinaridade. Eu sou super a favor. Eu acho que quanto mais as pessoas abandonarem o ego, né, que é uma coisa tão difícil também, que é o que eu falei, hoje se fala da empatia e do ego, né? O ego é uma coisa que anda muito inflada também dos profissionais. A gente vê isso, mais um exemplo é redes sociais. A gente vê tudo isso, as pessoas estão com o ego tão inflado. A partir do momento que tiverem humildade de falar assim, eu sei até esse ponto, mas eu vou estudar mais, mas vou pedir opinião e procurar outras pessoas que saibam de outras pontas e vão ver que aquela junção é perfeita. Então, a gente tem que trabalhar o ego, inclusive, do profissional, para ajudar os nossos clientes, né? Para ajudar aquela pessoa a mudar a história da vida dela. Quando fala de autoestima... Tem gente que está com a autoestima muito exagerada para o outro lado, né? Que às vezes nem é, né? Às vezes, na verdade, está para baixo e é uma externalização de um problema que, enfim, isso é assunto de psicólogo, não é nosso. Mas você vê, Lilian, tudo que você está falando, que você está trazendo para a gente, que é simplesmente a história que você viveu e vive, porque você vive essa história, a complexidade que tem esse assunto. Sim. E quantas vezes a gente transforma ele só no simples negocinho do emagrecimento. É isso mesmo. E aí a gente confunde com aquele emagrecimento, eu costumo dizer isso, tá? A gente confunde com aquele emagrecimento da academia, que é o mais normal, que são 2 quilinhos, 5 quilinhos, a pessoa começa a treinar em janeiro para chegar no carnaval um pouquinho mais sarado. A gente não, essa conversa aqui não é essa, a obesidade é um assunto extremamente complexo. Quando a gente fala de ser um assunto multifatorial, cada fator tem uma complexidade enorme. Por exemplo, do ponto de vista da espécie humana, né, do Homo sapiens sapiens, o que leva a gente a ser tão vulnerável ao ambiente que a gente vive hoje? Isso ainda é extremamente discutido na ciência, sem consenso ainda. O quanto a gente precisa descobrir. Quem estuda um pouquinho mais, como eu e o Cauê estudamos, na teoria, sabe o quanto que você está falando na prática, e você, obviamente, conhece muito mais do que a gente, porque a prática, né, do ponto de vista da vivência, a gente tem que colar contigo anos para poder chegar um pouquinho perto do que, porque você sentiu na pele. Eu já cheguei a quase ser obeso, como eu disse aqui, né, quando a gente estava offline. Eu tive sobrepeso, fiquei em sobrepeso durante 10 anos aproximadamente, e demorei 1 ano para voltar para um IMC normal. Hoje é em torno de 24,1. Eu saí de 29,7. Faltou um pouquinho para eu me tornar uma pessoa obesa do ponto de vista do IMC, para virar hoje um 24,1. Mas nem de longe eu passei por toda a história que você passou, sofri nenhum preconceito, nada assim que tenha me agredido, bullying, nada assim, brincadeiras de amigos e tal, mas aí é que você falou, né, aquela brincadeira, aquela pilha, aquele bullying que é tolerável, é que a gente entrou num mundo tão polarizado, né, tão extremista. Agora nada é tolerável, né, também. É assim, a gente não consegue mais olhar um meio do caminho, um meio termo,
um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ou você está no 0 ou você está no 100. A gente, quando sofre essas coisas e passa por isso, talvez a gente consiga ter uma noção melhor do que, cara, isso aqui tá ok, o que ele falou e tal, isso aqui é o exagero, mas você é a pessoa que tem a experiência com tudo que a gente vive na teoria. E que eu tenho alunas de personal que são ex-obesas. Ex-obesa a gente não pode dizer esse termo, na verdade, porque... Sim, porque pode voltar uma condição dessa. Delicado, né? A pessoa estava obesa, agora ela não está mais, mas ela tem ali a predisposição porque a grande maioria das pessoas tem, e o ambiente que a gente vive. Nós tratamos disso no primeiro episódio da primeira temporada, eu e o Cauê, a galera que quiser volta lá, escuta. A gente fala de questões fisiológicas, de questões evolutivas, a gente fala um pouquinho disso lá no primeiro episódio. Mas você trouxe tudo isso que a gente falou em todos os episódios numa história de vida, numa história real. Então, você bota uma cereja no nosso bolo. A gente provavelmente deve ter mais um depoimento depois do seu, porque a gente trouxe você como uma educadora física, que também é um ser humano que passou por isso, e a gente tende a trazer aqui, estamos confirmando, uma pessoa que não estudou educação física, ou seja, que não se formou em educação física, mas que já esteve obesa. Eu acho que o termo mais correto talvez seja esse, já esteve obesa, não está no momento, mas ela é minha aluna. É uma luta diária. Sempre é, Alan. Eu falo assim, eu hoje estou bem longe de sobrepeso, tudo isso, mas é uma luta diária, é uma luta, eu diria que é mais psicológica hoje do que de condições. Meus exames estão ótimos, mas de vez em quando, claro que eu me pego em alguma piração, porque, poxa, foram 15, 20 anos numa condição em mudança, vai dos 15 aos 20, foi uma condição de mudança, mas tem coisas que não dá para pagar, tem algumas feridas, tem coisas assim que você fica com complexo, ou que você ouve alguma coisa, você já acha que é com você, ou já fica qualquer coisa, meu Deus, tô com medo de engordar, e que você pergunta que ela tô magra, falo pro meu namorado, eu falo assim pra ele, você acha que engordei? Toda hora, né? Você pergunta assim, você sabe que você exagerou? Você às vezes vai ouvir, ai dele, se falar que sim, porque ele vai apanhar, mas tem essa preocupação, ai dele, assim, eu já falo... desse rapaz. Não, com ele é assim, eu já falo as coisas, mas falo assim, eu espero que você responda a tal coisa. Ele, não, você acha que eu sou louco? Eu respondo tal coisa. Então, eu já pré-condicionei ele a responder o que eu quero ouvir, porque eu não quero... Tá bem ensinado? Tá bem ensinado, adestrado. Mas é verdade, porque às vezes ficam algumas coisas que nos magoam, que pode ser uma coisa, se alguém virar para mim e falar, Lilian, você engordou um pouco, às vezes eu vou saber isso na balança ou numa calça, mas aquilo ali pode doer para mim. Então, a gente entra de novo na empatia. A gente sofre traumas, né? Então, sempre tem que ser uma condição que sempre vai ter que pisar em ovos. Eu sempre vou ter um leve trauma de tudo que eu sofri, né? Pelo menos um leve trauma, poxa, passei por tantas mudanças e o bullying, alguma coisa fica, infelizmente ou felizmente, porque talvez... precise ficar isso, alguma coisa pela nossa vivência, não posso te afirmar, mas o porquê, mas ficam, né? Ficam algumas coisas que a gente tem que se doutrinar. Fala, Lilian, não pode cair em piração. Eu sei que também, hoje, eu não tenho um distúrbio alimentar, mas eu também tenho que me cuidar para não entrar em alguma piração de dieta, porque eu posso começar uma coisa, eu posso, sem querer, me perder e parar numa piração. Isso é uma coisa, eu tenho essa consciência, eu não estar obesa, mas eu também tenho que não estar bulímica, eu tenho que não estar anoréxica. Então, eu sei que eu sempre vou ter um distúrbio alimentar. Eu nasci, né? Na verdade, eu não falo, eu nasci isso, mas foi uma condição que foi se criando, mas provavelmente eu vou arrastar isso para o resto da minha vida. Então, sempre vai ter alguma coisa ali atrás que eu vou ter que me controlar para não comer menos ou não comer mais, ou não me jogar tanto. Eu posso falar, fiz terapia, fiz exercício, fiz milhares de coisas, mas você fica com alguma coisa. Então, acho que o educador físico tem que ter essa empatia, tem que pensar que naquele cliente que ele está cuidando e que ele conseguiu vencer um processo junto, que é uma mega vitória, ele tem que ajudar a manutenção da cabeça daquela pessoa, né?
Eu acho que você não abandona uma coisa, não é assim, eu esqueci, eu mudei completamente. Não existe isso. Todo mundo, como vocês falaram, a gente tem uma história e a gente tem que se respeitar nas nossas dificuldades também. Então, eu acho super aceitável a pessoa estar numa condição de ex-obesa, gostei da forma que você definiu, e ela ter problemas, ter alguns problemas de autoestima, ter um pouco de distorção de imagem, e as pessoas em volta dela vão ter que entender também que, poxa, ficou alguma coisinha, então tem que ter essa compreensão, e às vezes as pessoas têm que entender a sua história, né? Eu acho que entender a história da pessoa é a maneira de ser a mais compreensível e se colocar no lugar. Então eu peço, por favor, para todos que assistirem esse vídeo, educadores físicos, tenham essa empatia, tenham essa compreensão, ajudem o psicológico daquela pessoa, que é o mais importante. Mais do que o corpo, ela só vai melhorar de dentro para fora. Então, não é de fora para dentro. O que vem de dentro para fora vai refletir. Então, não adianta só cuidar ali do peso. Cuida da cabeça daquela pessoa, ajuda ela, conversa com ela. Não precisa ser direto, falar, e aí, está com algum problema de imagem? Está com distúrbio? Não. Mas, poxa, seja carinhoso. Acho que falta aí, a gente tem que ser um pouco mais sensível na vida, né? Acho que falta sensibilidade. Respeito à história, né? Que a Mônica Alves fala muito sobre Sim. isso, a querida Mônica falou no episódio dela. E eu posso dar um depoimento a respeito disso, por uma amiga que eu tenho e que, por algum momento, e ela passou por isso, passou pela cirurgia bariátrica, inclusive, e eu, para tentar dar um recado para ela, eu dei um recado mal, falei de uma maneira ruim, não respeitei e não escutei devidamente a história dela e desceu azedo, nunca mais o relacionamento foi o mesmo. Então. Então, né? eu tenho que respeitar que não vai ser, e tá tudo bem, quem cometeu o equívoco fui eu tiro o meu time e serve de aprendizado para mim, para não repetir isso. Por mais que eu pudesse, eu não estou dizendo que eu tenho, ter razão em alguma coisa que eu tenha falado, eu não respeitei a história da pessoa. Se eu quisesse ajudá-la de alguma maneira, o caminho teria que ter sido totalmente diferente. Eu acho que Alan, acho que todo mundo que não sofreu exatamente isso na pele, igual a Lília sofreu, vai ter alguma história para contar de algum momento em que errou. Com certeza. Porque a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Eu tenho pelo menos 2, 3 exemplos no qual eu posso falar que errei, né, na abordagem, na forma como eu falei, né, e isso a gente aprende. Não é de uma hora para outra, porque a gente não tem a menor noção. Entendeu? Aprende de forma dura, né, Cauê? Porque você aprende tendo a real noção que você acabou de agredir. Então você acabou, Lilian, de agredir alguém que você gosta, que você respeita, que você tem carinho. Né? Você nem percebeu e sem querer agrediu. E aí já era. Tem casos que já era. Você agrediu e não adianta depois de você explicar o que você queria fazer. Aquele vidro remendado, né? Que fica aquele vaso quebradinho. Isso. Você colou ali, não fica igual. A marca tá lá. Por mais que a pessoa até queira a pessoa quer, com certeza, tenho certeza que esse exemplo, ela quer te perdoar, mas tem alguma coisinha nela que ficou ali. Então, isso, infelizmente. E eu não posso. Por mais que a gente também fale de perdão, de tudo, eu zero quero cobrar e nem me sinto no direito e nem espero isso, de verdade. Eu espero só que eu não cometa o mesmo erro de novo, que é o mínimo que eu posso fazer, não cometer o erro de novo. Então, é que às vezes a gente vem falar aqui, Lilian, eu e o Cauê, esses caras estão estudando obesidade pra caramba, então as pessoas não sabem. Outro dia me vieram me questionar, você não sabe o que é emagrecer alguém, as pessoas não sabem que eu estou há 23 anos trabalhando, que eu já tive um monte de aluno obeso, sobrepeso, que emagreceu e um monte que não emagreceu. Eu mesmo já estive nessa situação. A Karina, minha mulher, já esteve nessa situação. Então, as pessoas não têm... Aí eu estou mudando agora. As pessoas não sabem, quando vêm me criticar, não sabem da minha história como profissional no assunto. Os erros, os acertos, aquele momento que eu estava lá, quando eu era provisionado, gente, e eu olhava umas pessoas emagrecendo, e eu olhava eu lembro de um casal, especificamente, que treinava todo dia, 1h da tarde na academia,
e não conseguia emagrecer 100 gramas que fosse, era um desespero. Eu falava, gente, como é que eu ajudo? O cara fazendo dieta, fazendo exercício, fazendo tudo, porque é tanta coisa envolvida, e a gente não vai entrar aqui nas questões fisiológicas, então, e o fato de eu e o Cauê estudarmos o assunto, não exime a gente de errar de novo, a gente só não pode cometer o mesmo erro. Isso eu não admito errar de novo, eu fazer de novo a mesma coisa. Por exemplo, o que você falou, o exemplo que você deu do professor no Instagram, eu acho que é um caso de ignorância. Porque uma pessoa hoje que ainda fala que alguém, porque eu, traduzindo, trocando em miúdos, o que ele falou é que você precisa ter vergonha na cara. E o que a gente repete muito... Ele falou essa frase, você precisa ter vergonha na cara. Eu fiquei com vontade de socar ele. Então, se você for lá escutar o episódio que eu fiz de obesidade com a Rafa Brandão e a Edma Alves, lá no Talk da Saúde, que é lá da Rafinha, que aqui não tem concorrência, por isso que a gente fala mesmo, aqui tem todo mundo querendo divulgar conhecimento, então eu falo mesmo das outras pessoas, dos outros Instagrams, das outras empresas, é o que eu quero que as pessoas vejam tudo que é possível, e eu fui lá, e elas vêm aqui, e a Edma vai gravar com a gente o episódio, você está gravando o episódio 6, antes da Edma gravar o episódio 5, porque a gravada a gente faz na ordem de acordo com a agenda das pessoas. O Cauê não podia semana passada, a gente jogou para agora, semana que vem vai gravar a Edma, que é o episódio 5, para a gente falar da filosofia da saúde aplicada à obesidade. Mas, enfim, lá no Talk da Saúde, quando eu conversei com a Edma e com a Rafa, nós três batemos muito nesse ponto. Não existe obeso sem vergonha, pelo amor de Deus. Não existe, como diz o Pita, né, Cauê? Não existe estar obeso ser sem vergonha. Claro que não. O Pita fala para a gente tomar cuidado de não falar que a pessoa é obesa, para falar que a pessoa está obesa. Então eu estou juntando o que o Pita fala ao que eu venho repetindo muito. E aí eu acho que a ignorância da pessoa, ignorância no sentido de desconhecimento, não é ignorância no sentido de grosseria. Ele é mais ignorante do que grosso. Ele é mais ignorante do que estúpido. E aí até é uma pessoa que precisa, de repente, de uma orientação e que talvez ele esteja fazendo pela melhor das boas intenções. Igual eu com a minha amiga, eu tive uma boa intenção e fiz merda, só falando assim. Talvez, e ele foi lá e fez merda. E assim, que ele consiga, tomara que ele consiga aprender com o erro dele, olhar um pouquinho melhor para o assunto e ver que há caminhos mais sensatos a serem seguidos. E mesmo assim, o sucesso nessa batalha, ele é árduo de alcançar, sem entrar na discussão do que seria o sucesso. Que eu acho que só o fato da pessoa se aceitar, começar a se alimentar melhor, fazer exercício físico, independente se... Já é um vitorioso, já é uma pessoa que merece um troféu. Exatamente, é isso aí. Com certeza. E mais, eu acredito que não existe um único caminho. É isso que a gente também tem que ter na cabeça. Não existe um único caminho. Né? As pessoas, a gente não pode também ser leviano e falar que só desse jeito vai acontecer um emagrecimento numa pessoa que é obesa. A gente não pode ser prepotente a esse ponto. Né? A gente tem que aceitar que o que a gente hoje estuda e vê que a ciência norteia isso, é só um dos caminhos. Porque pode existir amanhã outro. E depois de amanhã pode sair outro. A ciência é totalmente mutável. Então, a gente tem que estar aberto também a outras possibilidades. Acho que isso, na verdade, nos dá, para o antagonismo do ego, nos dá uma sensação de humildade. Né? De que a gente está aberto. Que não é aquela receita do bolo, né? Exatamente. Não é 3 de 10, né? Nem 5 horas Geraldo por dia. Pois é, exatamente isso. E cada um vai ter a sua forma. E a gente vai... O nosso papel, enquanto professores de educação física, é dar um nome. A gente tem uma luta que talvez seja um pouco anterior à obesidade, não sei se dá para falar assim, mas é uma luta contra a pandemia da inatividade física, do sedentarismo. E aí, quando a pessoa vai ficando obesa, a gente tem mais dificuldade ainda de tirar. Porque ser sedentário, ser inativo fisicamente, já é uma característica... muito difícil. É uma predisposição humana. Né? Tem discussão nossas aí em podcast, no 55 tem uma temporada que fala muito, que eu estou falando muito sobre isso, os episódios vêm sendo postados, e tem uma hora que eu vou ter um episódio, se eu não me engano, o de
quarta-feira, que quem está assistindo esse podcast agora, assistindo esse vídeo, ele já foi publicado, então tá lá o episódio 5. O título é Por que somos preguiçosos? Porque nós tendemos à economia de energia, por natureza, independente da composição corporal. Só que à medida que a gente vê na ciência, é uma associação muito forte entre o aumento de peso e a diminuição da atividade física, independente da relação da direção. Se é a atividade física que faz você ficar obeso, ou se é você ficar obeso que faz você ficar inativo, você tem uma relação forte entre essas duas condições, a inatividade física e a obesidade. Com certeza, com certeza. O que dificulta mais aí no nosso trabalho, então, essa luta que você falou no seu depoimento, Lilian, o que era difícil para você, para se tornar ativa, porque você já tinha essa dificuldade, inclusive já vinha da infância. Olha quanta coisa, é muita complexidade. É difícil, muita bagagem, né? Ou muita bagagem sua, né, Lilian, sobre o assunto. E muita dificuldade nossa para entender essa complexidade toda que é o assunto obesidade. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Lilian? Fala, por favor. Ia falar que é uma bagagem muito, muito grande, mas assim, eu acho que quanto mais, na verdade, não era exatamente isso que eu ia falar, porque eu me esqueci, tá? Mas agora é uma ponta. Quanto mais a gente fizer essa corrente que vocês estão, né, dando essa aula incrível e convidando pessoas normais para contar da vida real, quanto mais pessoas assistirem, poderem participar disso no dia a dia, a gente vai ter muito mais facilidade de passar todas essas barreiras, né? Agora eu me lembrei, eu ia falar assim, para uma pessoa obesa, ela tem que vencer duas barreiras, né? A da obesidade e da inatividade, ou seja, você tem que quebrar muita coisa muito difícil. O sedentarismo é gostoso, né? Ficar, às vezes, ali, tirar umas férias, ficar ali deitadona, ali numa rede, é gostoso. E a gente tende, quanto menos a gente fizer, menos vai ter vontade de fazer e menos vai executar. Então, tem que ter muita força de vontade. Uma coisa que eu sempre tento fazer para não me deixar essa preguiça nunca vencer é nunca deixar de fazer atividade física. Posso estar em férias, posso estar viajando, não preciso ir para uma academia, mas eu sempre vou carregar o meu tênis, não importa onde for, porque eu preciso me movimentar. Eu preciso me mexer para vencer essa coisa que sim, eu posso chamar de preguiça porque é o meu, não estou falando isso de outra pessoa, porque me dá essa preguiça, essa inatividade, é aquela, vamos falando assim, aquela bola, né, que você vai, né, tipo, quanto menos você faz, menos você quer fazer, menos caloria você gosta, é um círculo vicioso, então eu faço sempre de tudo, é uma estratégia que eu achei de manter a minha cabeça ativa e de ficar sempre longe de me sentir inapta, até porque não é nem fisicamente, eu não me sinto bem se eu fico sem fazer alguma coisa, acho que por questões hormonais ou do dia a dia, eu preciso daquela serotonina, eu preciso daquela sensação de bem-estar, e não é só na academia, né? A gente pode pegar e caminhar com o cachorro, pode... Vocês que são do Rio, então, andar na praia, isso é um sonho para mim, para uma paulistana, né, que anda aqui na Paulista, poder acordar, eu fico morrendo de inveja, se existir inveja branca do Alan. Falar nisso, quando acabar o episódio aqui, eu vou sair para dar minha corridinha. Tá vendo? Ó, aí ele posta no Instagram, eu falo, caramba, eu olho a minha selva de pedras. Tudo bem que eu super amo São Paulo, acho linda a minha selva de pedras, mas eu falo, olha isso, imagina poder sentar, né, olhar ali a natureza, caminhar um pouquinho, chinelinho às vezes mesmo, né, na hora lá da praia. Isso já é um movimentar-se. Para quem não faz nada, passar a fazer uma caminhadinha ali 2, 3 vezes na semana é muito bom. É muito bom para uma pessoa em qualquer idade, em qualquer condição. É incrível. Vai lá, né? Já fazer essa caminhadinha e postar. Correr, postar de vez em quando, mas correr bastante. Eu vou muito, porque é muito gostoso. É muito bom, né? Respirar um ar puro, suar. A vida sem isso não dá. A gente vai ficando eu não diria vício, né? Um costume bom, né? Uma rotina boa. É uma rotina, Mas olha só, já morei em Marechal Hermes, em Vila Valqueire, em lugares que não tinha praia, e saía para correr na rua do mesmo jeito, que o importante era a corrida.
Uhum. É isso que era importante para mim. Enfim, Lilian, te agradecer mais uma vez imensamente, assim, vim aqui botar, como eu já falei lá atrás, né, vim aqui colocar, né, contar sua história assim abertamente com essa emoção que você contou, é um privilégio para mim, eu tenho certeza que para o Cauê também, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, poder ter escutado de você essa história maravilhosa. Eu queria que eu vou passar a palavra para o Cauê, para ele passar a palavra para você encerrar para a gente essa conversa, essa resenha, dando o recado que você quiser, falando o que você quiser, o tempo que você quiser. Obrigada. Perfeito. Eu só tenho que agradecer também a Lilian, foi fantástico ouvir sua história. Eu acredito que com certeza vai fazer diferença para muita gente, né? Porque tudo vai se somando, né? Todos os episódios vão se somando e ele culmina numa história real de uma pessoa que mostra exatamente que tudo aquilo que a gente falou anteriormente pode trazer um resultado para uma pessoa. Então, Lilian, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua história, por contar para a gente a sua história. Obrigado mesmo. Eu só posso falar mais uma vez que eu agradeço imensamente vocês dois, Alan e Fábio, né, Cauê, por me darem essa oportunidade de seguir o meu propósito, porque hoje eu tive a oportunidade de continuar o meu real propósito. Por que eu fui fazer educação física? Para ajudar as pessoas. Então, eu espero que o que eu tenha falado, que quem ouça, se sinta um pouco estimulado ou compreendido, né? Tudo que eu quero, assim, você não está sozinho, você está sendo compreendido. Tem mais pessoas que passaram por isso. Então, eu acho que é uma corrente, na verdade, a gente perder a vergonha, né? Porque eu falei, eu sou muito tímida, perder a vergonha de contar história. Se fosse até alguns anos atrás, eu não contaria, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, assim, tipo, da pessoa que eu era, talvez fosse uma coisa de imagem mesmo. Hoje não, hoje eu tenho orgulho. O orgulho que eu falo é de poder passar a minha história para mostrar para as pessoas que é possível sim, que você não precisa fazer nenhuma loucura, que é só você ter persistência, determinação, ter sorte. Eu falo sempre que eu sou uma pessoa sortuda, como a gente citou aqui várias vezes. Eu tive a oportunidade de sempre ter recursos perto de mim, mas hoje existem milhares de recursos e milhares de pessoas que estão nessa empatia e com o propósito de ajudar. Então, quanto mais a gente fizer essa corrente, mais feliz é você. E é isso, espero que a gente tenha uma vida todos mais feliz e mais saudável. Eu que agradeço mais uma vez. Lilian, muito obrigado, pessoal. A gente encerra aqui a temporada com esse depoimento maravilhoso. Um enorme beijo, Cauê, um abraço e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.